entrei quando ele começou. Aí, foi. Paulo, quero agradecer a sua participação, a sua colocação em relação ao que você disse aí, né, do LOA, enfim, todo esse aporte aí jurídico e do orçamento do município que tem. Até vou pedir para a Clarissa voltar, que a gente teve um delay aqui, né, de interrompemos a gravação e aí tivemos que voltar. A Clarissa até fez alguma colocação aqui nos bastidores. Clarissa, você pode falar de novo o que você estava colocando? Você fez um resgate em relação ao Sistema Nacional de Cultura, até para ficar registrado isso na nossa reunião? Sim. Depois que o Paulo falou brevemente sobre o que ele conhece a respeito do LOA aqui de Pirassununga, né? Ele fez um questionamento sobre se esse 1% seria para a pasta da Secretaria de Cultura e Turismo. Eu entendi isso. E aí, o que eu fiz um resumo aqui sobre o início lá até da formação do conselho, que foi na gestão do secretário Kleber Gabriel. E ele trouxe para as pessoas, né, da área da cultura que o município precisaria, né, estar atrelado, né, fazer parte desse Fundo Nacional de Cultura, desse Sistema Nacional de Cultura. E para ele fazer parte, ele precisaria ter um conselho de cultura, que tem umas regras, né, e precisaria também ter um fundo municipal de cultura. Aí ele falou que essa lei, né, a gente fez várias conversas, pelo que eu entendi, foi uma demanda, foi uma luta dos artistas aqui do país, né? E aí foi conseguido esse 1% que seria destinado para a cultura nacional, né? Então, ele falou que a partir do momento que o município tivesse com todas essas, o conselho e esse fundo, com tudo organizado, o município iria fazer parte desse Sistema Nacional de Cultura. E aí, por isso que eu perguntei para vocês, que assim, esse 1%, pelo entendimento, seria de investimento no fomento, né, da cultura. Ele não falou em turismo, não falou em folha de pagamento. E aí eu gostaria de saber, entendeu? Se a gente tem mais informações sobre isso, se tem como a gente resgatar isso, e se é 1%, vamos supor que o município está arrecadando 300 milhões por ano. 1% seria 3 milhões. Esses 3 milhões, comprovadamente, já que o conselho ele tem o papel de fiscalizar, ele foi empregado na valorização, no desenvolvimento da política ou da cultura, da política para a cultura aqui do nosso município? Quais são os projetos, quais são os valores desses 3 milhões para o desenvolvimento, para o fomento da nossa cultura? Eu acho que aí, não sei se a Joyce pode ter um retorno aí enquanto secretaria. No Sistema Nacional a gente está, né? A gente tem as duas esferas aí, que é o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura. Acredito que a gente caminhou com isso. Agora, essa questão do 1%, aí essa parte de poder público que já não é comigo, né? Não entendo muito. Que você Almir, eu sabe, posso Joyce? acrescentar uma última coisa? Sim. Eu não conheço realmente essa lei, mas também pode ser um dispositivo feito à época, que creio que muitas cidades brasileiras, da sua arrecadação, não passavam nem 1% para a cultura. Eu acho que pode ser que eles quiseram normatizar isso, para que pelo menos 1% vá para a cultura. Eu acredito que poderiam haver municípios que não investiam quase nada nesse âmbito, né? Municípios até menores, etc. Se for nesse sentido, pela arrecadação, pelo menos que a prefeitura tinha quando eu ainda estava nela, só a Semana Nenete quase atinge esse 1%, os gastos com a Semana Nenete. Então, por isso que teria que ter essa lei em mãos que pode se esbarrar nessas questões, né? Sim. A Joyce gostaria de complementar. Então, eu já tinha o conhecimento dessa questão que a Clarissa trouxe, a gente conversou aí durante a semana. Eu sei que houve esse acordo com o Sistema Nacional de Cultura, à época feito pelo Kleber, como ela comentou,
eu precisaria levantar esse protocolo, porque, de fato, eu desconheço essa parte financeira / contábil da prefeitura, de se, de fato, 1% está sendo repassado para a cultura ou não. Como o Paulo bem colocou, a gente tem um gasto bem grande com folha de pagamento, e aí em taxas, né, fundo de garantia, essas coisas, e a Semana da NET também, que é o nosso maior evento e consome boa parte desse recurso. Mas eu não sei, não tenho conhecimento do que essa lei diz sobre esse 1%. Se é 1% voltado só para a cultura, a gente não poderia gastar com folha de pagamento, por exemplo, que é uma coisa que pega aí boa, acho que metade do recurso destinado para a cultura e turismo, né, porque a nossa secretaria é junto, ou seja, já teria que ser 1% só para a cultura e não envolver o turismo, mas boa parte já consome só com folha de pagamento, então precisaríamos levantar isso. Eu não sei se, enquanto conselho, a gente consegue obter essas informações, se fizer um ofício para finanças e tal, ou não sei que caminho ou a gente solicita para a secretaria, enfim, não sei qual sugestão dá aí para a A gente obter. Clarissa não conseguiria, através do vereador que ela vai conversar amanhã, fazer um pedido com esse tipo de informação? Porque daí o vereador faz um pedido de informação para a secretaria, no caso, é isso? Eu posso tentar sim, Paulo, mas Exatamente. assim, uma das funções do conselho é fiscalizar, sim, é fiscalizar todo o dinheiro da parte da cultura, para onde ele está indo, inclusive tem que provar com notas fiscais, com licitação, com tudo. Então, o conselho ele tem como função, ele existe para fiscalizar, sim. No caso, não, eu nem duvidei disso, viu, Clarissa? É só no sentido mesmo de da lei, entender né? essa lei, né, para ver o que ela pode, porque ela pode ser ampla no sentido da sua interpretação e pode vir a permitir, sim, pagar, por exemplo, gastos com a folha de pessoal. Nós não sabemos, eu não sei informar isso porque eu não tenho a lei em mãos, porque dependendo da lei, ela pode ser muito abrangente. É só nesse sentido, mas eu concordo com você. Tá? É que o legislativo também é um órgão fiscalizador e a gente pode agir em parcerias, né? Sim, até porque Sim, mas o conselho, não sei nem se precisa fazer reunião para isso, porque já está escrito que ele é um órgão para fiscalizar, né? Então, cabe fazer urgentemente, aí vocês que agora estão como conselheiros e o presidente, eu não sei se entraria também, um documento, né? Exigindo a prestação de contas de tudo isso. Sim. Vamos tentar, assim, não sei se a Joyce consegue fazer essa pesquisa sobre a lei para a gente também saber o que vai cobrar, né? Exatamente. O que acaba confundindo um pouco por exemplo, me corrijam se eu estiver errada, tá, gente? Eu não sou detentora do conhecimento do universo. O conselho fiscaliza, ele tem o poder de fiscalizar o dinheiro do fundo, tanto é que todo final do ano a gente faz prestação de contas do recurso do fundo, que gastou, onde gastou, por que gastou, né, aquela coisa arada toda. Eu não sei se, estou colocando, jogando no ar, não sei mesmo, se o conselho tem o poder e o papel de fiscalizar o orçamento da prefeitura destinado à secretaria. Entende a diferença? Eu não sei eu sei que, por exemplo, se a Câmara fizer um pedido de informação, o Executivo tem a obrigação de responder o Legislativo, porque senão ele até responde por um monte de coisas aí, né? Esse palavreado que a gente não domina. Mas eu não sei se o Conselho ele pode solicitar e fiscalizar o recurso da prefeitura, que não seja o fundo. Eu acho que o Conselho ele tem autonomia de gerência sobre o fundo. Não sei se eu estou falando um monte de besteira. Precisa rever na nossa lei, que a gente estudou Então, tanto, vamos ver isso. eu acho que aí não fecha o círculo, porque se para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura e ter essa questão do 1%, teria que ter o Conselho e teria que ter o Fundo Municipal de Cultura, por que então a gente não teria que fiscalizar esse 1% também, se para fazer parte disso teria que ter tudo isso? Senão não precisaria ter o Conselho. Exato. Eu acho que a primeira questão a gente precisa levantar essa lei,
que determina esse 1%, é o primeiro passo, para a gente ter conhecimento dela. Eu não tenho, sou muito sincera, não sei o que ela diz. Partindo daí, a gente questionar a Secretaria Municipal de Finanças se esse 1% está sendo repassado para a Secretaria de Cultura, e se sim, estiver sendo repassado 1% para a Secretaria de Cultura, e ó, eu estou falando cultura, não estou falando cultura e turismo, porque então é 1% para a cultura. E aí sim, questionar onde é que esse dinheiro está sendo gasto. Tá, está sendo gasto com folha de pagamento, Nenete, isso, aquilo, outro. Tá, e aí, baseado na lei, a gente vai saber o que pode e o que não pode e solicitar providências. Deixa eu ler aqui no chat que a Clarissa escreveu. Ah, não, o Paulo. Clarissa, se puder nos ajudar quanto ao número e data desta lei, por estar sugerindo a pauta e ação, seria de grande valia. Eu também farei um rastreio. Aí a gente faz uma força-tarefa para tentar buscar o que isso quer dizer e o que isso pode nos auxiliar enquanto crescimento aí na cultura. Então, eu anotei aqui, ó, levantar a lei do 1% para a conferência, questionar a Secretaria de Finanças se está sendo repassado para a Secretaria de Cultura, e se estiver sendo repassado, onde está sendo gasto, e aí sim o Conselho pedir prestação de conta? Mas esse 1% não é para a secretaria, esse 1% é para fomento da cultura, gente. Então, mas a secretaria Não é é o um quê? dinheiro que Mas a fomenta a cultura através da secretaria. É ela que realiza, Então, né? mas aí a secretaria faz sem passar pelo conselho, investe em turismo também, então eu não sei se isso daí está correto. Pelo meu entendimento, que eu me lembro bem das conversas, esse 1% era para o fomento e desenvolvimento da cultura nacional. Então, nós vamos ter que pegar essa lei para ver. É isso que o Paulo escreveu aí no chat. Se você conseguir o número da lei, Clarissa, até não sei se você tem contato com o Kleber, se você não tiver, eu te passo o contato dele também, para você resgatar esse histórico, porque são muitos movimentos, né? São muitas ações, muitos documentos, muitas leis para a gente lembrar de tudo ao pé da letra, né? Já que você está lembrando aí, de repente você consegue resgatar com mais rapidez do que a gente, inclusive. E para a gente trazer de novo à tona isso, né? Enfim. E bom, depois a gente deu uma mensagem. Vou falar com o vereador amanhã. Deu uma mensagem que Vou vai cair falar de com o novo. vereador amanhã também sobre isso. Uhum. Pode A ser que sim. Deise está entrando, Deise está entrando, a Tatiana. A Tati também entrou, só para deixar registrado. A Tati Medeiros e a Deise estão na área. Bom, vamos voltar então para o nosso plano de aplicação? Sim. Tati, Deise, sejam bem-vindas. A gente teve uns interrompimentos aqui de gravação, então talvez leve um pouquinho mais de tempo para a gente terminar nossa pauta, mas nós estamos falando hoje de plano de aplicação do Fundo Municipal de Cultura. Nós estamos com convidados aqui, a Clarissa trouxe alguns questionamentos em relação à lei do Sistema Nacional de Cultura, que fala do investimento de 1% para a cultura nacional, e aí, enfim, a gente conversou aqui, decidimos algum caminho para tentar buscar respostas, e agora a gente volta a falar novamente sobre o nosso plano, né? Assim, na verdade, a Joyce e eu, acho que o Paulo conseguiu alguma coisa, a Joyce e eu trouxemos essa provocação porque a gente tem aí, acho que mais 4 ou 5 sessões ordinárias durante esse ano, e aí a gente faz a eleição de nova composição do conselho, né? Então, cabe a nossa tarefa aqui de pensar o que fazer com o nosso Fundo Municipal de Cultura aí, né? Que vamos atualizar os valores. Quantas cadeiras nós temos atualmente? Quantos setoriais nós temos? Deixa eu ver na minha listinha de presença. Artes visuais, artesanato, né? Ok. Patrimônio e memória com Thomas, é isso? Música, teatro, dança, circo, culturas tradicionais. Qual que é aquele do Luiz da Rosa? O dele é cultura tradicional. Oi? Não, cultura afro. Afro. Cultura afro, literatura, ONGs, ensino superior. Aí os 2 últimos eu não lembro se é agricultura e depois tem um outro que não tem nenhum dos 2 representantes. Como é que eu vou abrir aqui? Eu estou entrando aqui no
no Drive. Vamos lá. Artes visuais, artesanato, patrimônio e memória, música, teatro, dança, circo, cultura tradicional, cultura afro-brasileira, literatura, não governamental, ensino superior, comércio, indústria e zona rural. Então, são 14. Lembrando que esta leitura que eu fiz é da composição atualmente válida, porque a gente já fez reuniões para a alteração da lei do Sistema Municipal de Cultura. Esse protocolo está na mão do secretário para análise, e aí a gente teve sugestão de alteração de algumas cadeiras, nomenclatura e tudo mais. Então, e aí vai diminuir, né? A gente acho que vai ficar em vez de 14, passa para 12 cadeiras. Eu acho que a gente poderia... Porcentagem. A gente divide a arrecadação do fundo por 12, vai ficar 8. Vê se eu estou certa aí, o pessoal que manja mais da matemática. Vai ficar 8%. É isso? 100% dividido por 12 cadeiras. Sim. Lembrando que a gente está fazendo um estudo, então, assim, claro que a Joyce está prevendo aí uma alteração, né? Mas se até o final do ano não acontecer alteração, a gente tem que usar a original, né? Exatamente. Então, ou divide-se 100%, é isso, Joyce? Por qual que é a antiga? 14. 14, ou... Vai dar 7,14%. É isso? Agora, 7,14 o Paulo que é bom das vezes... matemáticas. Vai, Paulo, caceta, ajuda aí. É isso mesmo? Mas aí... Se for por 12, seriam 8. Se for por 14, cai para 7 e pouquinho. Tá, temos 10 minutos de reunião. Deise, Isso. fala. Fala, amiga. Esse 7 e pouquinho dá quanto? 7,5? Somente os setoriais. Hã? Não, a Deise perguntou se a gente está contando somente setoriais. Atualmente são 14, na mudança da lei, sendo aprovada pela Câmara, passa para 12. Se a memória já não estiver falhando, né, gente? Mas aí, ó, já vou naquela questão lá. Vamos supor que aprovemos que vai ser dividido aí o valor do fundo vai ser uma porcentagem igualitária para todos os setoriais. Beleza, bacana. Como é que isso vai ser controlado? Eu penso que serão criados editais. Então, vamos supor, ficou tantos por cento. Não tô dizendo isso. Por exemplo, hoje nós temos R$188 mil no fundo. A porcentagem é uma, né? Aí depois, daqui em julho, entra aquele montante maior da Nenete. A gente vai ter que dividir o dinheiro pelos setoriais. E olha, fulano, você ganhou mais aqui 10 mil. Sabe, eu estou tentando imaginar como é que isso vai ser controlado durante o ano. Fulano, a gente vai lançar um edital. Fulano, você não gastou sua porcentagem ainda. Vamos fazer alguma coisa para o seu setorial ser movimentado. Sabe, eu estou pensando já nos pormenores do trem. A Deise comentando aqui, ó. Acho que devemos perguntar para o secretário quando ele pretende enviar a lei ao Legislativo. Lembrando que todos podemos propor essas alterações diretamente para a Câmara. Então, ele me deu uma devolutiva na sexta-feira, na verdade, eu entreguei, acho que tem 3 semanas já que esse processo está com ele, né? Se não me falha a memória. E ele me passou na sexta-feira, que ele, né, viajou e tal, e que ele já estava nos finalmente para finalizar. Ele tá relendo tudo, as nossas alterações e tal, e ele estava terminando. Então, torçamos aí para que seja breve, né? Paulo.
Contigo. Sobre a divisão para todas as pastas, é uma sugestão, tá? Eu acharia pertinente deixar um residual, contar com uma pasta entre aspas, tá? Além dos setoriais, contar com o próprio conselho, a destinação de uma parte de um percentual desse todo aí, por conta do que a gente estava discutindo aí em outras reuniões sobre o aplicativo Zoom, né, que tem Bem lembrado. né, vamos supor, tem como ele é um plano gratuito, então a reunião tem que ser cortada a cada 40 minutos, isso acaba perdendo-se um tempo muito valioso das reuniões, e isso não é específico de uma pasta, é específico do funcionamento do conselho como um todo, né? Eu acharia pertinente pensar nesse sentido também, de Muito deixar bom. essa reserva para o conselho atuar como um todo. Perfeito. A Deise está comentando aqui no chat. No CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, e o CMI, eu não lembro o que é o CMI, Conselho Municipal do Idoso. Temos um percentual de 20% retido para estes fins, mas isso consta em lei. Ainda assim, podemos colocar no nosso plano de ação. Muito, muito ótimo, muito ótimo. Acho importante a gente ter um recurso para a nossa movimentação aqui fluir, né? Estou anotando, tá, gente? Desde aqui também concorda. Eu acho que depois que a gente, né, como eu disse, né, eu acredito que essa reunião não é a primeira, vão ter outras. Depois precisa fazer um compilado, né, Joyce, com essas indicações. Eu só queria falar algumas coisas. Por exemplo, quando você cita aí, essa aqui é uma primeira, vão haver outras. Não acho que tem que haver outras, tem que haver mais uma e olhe lá, porque senão a gente vai ficar igual aquelas reuniões de revisão. 35 reuniões e não faz nada. Pelo amor de Deus, me ajuda. Outra coisa, eu vou voltar naquela questão da multa da biblioteca e do pedalinho. Da gente... A Deise, perfeito. Da gente tem... vou trazer a problemática. Deise, me ajuda. Eu já falei isso, o pessoal que já ouve de novo, ouve de novo. A gente tem aí os recursos da multa da biblioteca, que vão para o fundo, e a arrecadação do pedalinho, que vai para o fundo. Eu tinha sugerido a priori da gente separar uma porcentagem, mesmo que seja menor de todas, porque a arrecadação dessas duas coisas são pequenas, mas que isso se revertesse tanto para o pedalinho quanto para a biblioteca. Manutenção de alguma coisa relacionada a isso. Aí a gente foi ver a lei lá diz que não pode utilizar recursos do fundo para manutenção administrativa. Só que aí entra outra questão. Essas duas coisas, tanto a multa da biblioteca quanto o pedalinho, estão previstos no nosso decreto de tarifa pública. O decreto, como todo mundo sabe, é passível de alteração. Então, se a gente determinar que não, os dinheiros estão entrando para o fundo, mas eles não vão ser revertidos para manutenção, biriri, barará, eu creio, não posso falar por ninguém, mas creio eu, que a secretaria vai tomar como base e tirar essas duas, tanto o pedalinho quanto a multa, de vir o dinheiro para o fundo. E vai reverter o dinheiro para a secretaria poder, com esses pequenos recursos, dar conta de fazer a manutenção tanto do pedalinho quanto das questões da biblioteca. Estou pondo aqui um achômetro, tá? Não, isso não foi falado pelo secretário e eu também não posso falar por ele, e eu nem sei como isso funciona. E o borderô de teatro, centro de convenções? O borderô, o centro de convenções divide 50% 50% cultura, 50% fundo, e o borderô de teatro vai todo para o fundo de cultura. Mas você acha que eles também entrariam nesse pensamento assim, já que não volta para cá? Não, aí acho que não. Só o pedalinho e a multa. A Deise está comentando aqui, onde está oficializado que essa arrecadação deve vir para o fundo. Está oficializado no próprio decreto, Deise. Lá no final do decreto está dizendo que o que é para turismo, o que é para cultura. 2, o pedalinho agora não será mais cobrado, os ingressos serão trocados por leite. Até onde eu entendi, é só esse mês de agosto. É tipo uma ação, num ingresso
social, né? Mas a gente tem a tarifa instituída por decreto, então acredito eu que isso teria que ser proposto, passado pelo jurídico, para haver a retirada dessa cobrança do decreto, né? Mas, Joyce, se na lei está dizendo que esses valores são para a cultura, ele não pode simplesmente ir lá e retirar. É um decreto. Então, a gente tem que entender de lei e a gente tem que saber se existe, junto com a lei federal, enfim, por que existe isso e se existe, está pautado em alguma coisa, lógico, né? E aí simplesmente vai tirar? Não pode. Na verdade, ele pode, porque um decreto ele é passível de alteração, não é uma lei. O decreto pode ser revogado, pode ser modificado, pode ser alterado a qualquer momento, tendo uma justificativa e a nossa parte jurídica, a Procuradoria aprovando. Estamos falando de decreto, então o decreto pode. Se fosse lei não poderia. A Deise colaborou no chat aí, Joyce, se quiser. Vamos lá. Então, não acho que o prefeito vai optar por revogar um decreto de arrecadação para o fundo. Decreto não é lei, Clarissa, que está respondendo. O prefeito pode revogar, mas não acredito que o fará. O fundo é um dos instrumentos de promoção da política cultural, exato. Então, a gente pode, junto aos nossos vereadores, transformar em lei. Eu acredito que sim, acredito que daí está falando que não. Mas, por exemplo, não pode não ter uma lei que fale que essa coisa que está no decreto de a divisão dos borderôs, a divisão de Semana Nenete, Lago, tudo que a gente tem de arrecadação na cultura, na verdade, que isso se torne uma lei para não... O legislativo não ordena a despesa, é prerrogativa do prefeito. Sim, entendi. Me resumi aqui. Ele teria que fazer outro projeto de lei, né? E depois revogar o decreto. Mas até isso sair do papel... Não vai. Bem, então, o que a gente... Enfim, estou só trazendo a problemática com relação à multa da biblioteca e ao pedalinho,